Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rafael Arcanjo e sou professor de Física. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que rola por esta rede. Novamente, dando continuidade a essa saga, desta vez do PISM 2, iremos resolver hoje a segunda questão da prova discursiva do PISM 2 do ano de 2023, ou seja, a prova discursiva do segundo ano do ensino médio do ano de 2023. Né? Caso você não tenha visto a resolução da primeira questão, vou deixar aqui no card ou também no link aqui na descrição do vídeo, correto? Vamos lá então ao enunciado. Um estudante aprendeu com o seu professor de física na escola que poderia criar seu próprio termômetro, com sua própria escala e usá-lo para medir a temperatura de objetos ao seu redor. Para isso, ele deveria primeiro calibrar seu termômetro em relação a uma escala conhecida. O aluno resolveu testar essa teoria em casa e construiu um termômetro cuja escala termométrica ele denominou de X e que se relaciona com a escala Celsius, segundo o gráfico apresentado na figura abaixo. Neste gráfico, o eixo das ordenadas representa os valores da escala X e o eixo das abscissas representa o valor das escalas em graus Celsius. Correto. Então, temos aqui a escala e vamos lá para a questão A. Estabeleça a fórmula de conversão entre duas escalas. Então, uma questão padrão da parte de termologia. Se a gente observar o gráfico, a gente tem dois pontos interessantes, né? Que é o quê? Esse ponto aqui, porque ele relaciona com precisão a escala em graus Celsius e a escala X. Está falando o quê? Que 6 graus Celsius é equivalente a 4x. Então, a gente já pode montar meio que um termômetro aqui, de forma que eu vou ter a escala aqui em graus Celsius, e aqui está falando que 6 graus Celsius equivale a 4 graus X. Né? Então, a primeira relação que a gente tem é isso, que ele está falando que 6 graus Celsius equivale a 4 graus X. A segunda relação, a gente tem ela aqui, que, vou botar aqui, 18 graus Celsius está relacionado com 10 graus X. Né? Ah, mas por que eu peguei esses dois pontos? Né? Repara que se a gente está trabalhando com um gráfico, a gente quer uma precisão na medida. Na verdade, em qualquer caso, a gente quer uma precisão na medida. Qualquer outro ponto que eu fosse pegar nesse gráfico, eu não teria certeza da escala em x e da escala em x, da escala em Celsius e da escala em x. Né? Então, só esses dois pontos, eles são pontos exatos no gráfico, que me dá tanto uma relação de x quanto de grau Celsius preciso. Né? Então, por isso que eu pego esses dois pontos. Perfeito. Uma questãozinha bem simples de achar a relação é o quê? Dado essas duas temperaturas, eu preciso sempre de duas temperaturas em cada escala para eu definir essa relação entre temperatura em Celsius e temperatura em X. O que a gente faz sempre para achar essa relação? Eu sempre vou pegar a parte sobre o todo. Sempre vai ser isso. Se eu estiver trabalhando com essa escala, se eu tiver que montar outra escala, quando eu estou fazendo as relações entre a escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, sempre vai ser isso. A gente vai chegar na relação que então? Que Tc menos 6 sobre 18 menos 6. Né? Deixa eu chegar aqui para o lado, porque senão... Isso é igual ao quê? A essa parte Tx menos 4 sobre 10 menos 4, ou seja, essa parte aqui sobre o todo.
Agora, né, novamente, deixou de ser física e virou matemática. O que a gente tem que fazer aqui é só arranjar essa equação. É claro, de certa forma isso aqui já está meio que pronto. Não tem muito o que... eu poderia muito bem substituir os valores aqui, essa relação já está correta, né? Eu só tenho que deixar mais apresentável. E assim faremos, né? Então, vou ter que TC menos 6, 18 menos 6, dá 12. Isso é igual a tx menos 4, 10 menos 4, 6. O que eu posso fazer agora? Repara que nas minhas duas bases eu tenho múltiplos de 6, eu posso simplificar isso, né? Então, isso pode virar... Se eu dividir os dois lados por 6, né? Isso daqui pode virar 2 sobre 1. O que eu posso agora fazer é multiplicar cruzado, né? Então, multiplicar cruzado aqui. Repara, 1 vezes isso daqui vai dar propriamente isso daqui. Então, eu vou ter que TC menos 6 é igual a 2 vezes isso daqui tudo, né? Porque imagina um parênteses aqui, esse 2 está multiplicando tudo isso. Então, vai ficar o quê? 2tx, né? 2 vezes tx, menos 2 vezes menos 4. Então, vai dar menos 8. Então, está aqui a primeira relação. Então, tc menos 6 é igual a 2tx menos 8. Eu posso, né, subtrair, né, essas coisinhas aqui para ficar mais apresentável ainda, né? Então, vou ter que tc é igual a 2tx. Se eu somar 6 dos dois lados para fazer sumir esse menos 6 aqui desse lado de cá, eu vou adicionar então mais 6 aqui, então eu vou ter mais 6 menos 8, menos 2. Então aqui realmente, finalmente, estamos com o resultado. Então TC é igual a 2tx menos 2. Correto? Então, uma questãozinha bem básica de a gente conseguir relacionar duas escalas termométricas. E sempre, sempre, sempre vai ser isso. Uma parte sobre o todo, né? E igualar essas coisas. Correto? Então, dito isso, vamos para a questão B. Então, questão B. Mas antes disso, como de praxe, se este canal está te auxiliando de alguma forma no seu estudo, está resolucionando suas dúvidas e tudo mais, se você está gostando do encaminhamento da playlist, né, peço que você dê um like, isso fortalece bastante o crescimento do canal. Como dito no início, se inscreva e também ative o sininho de notificação. E por último, mas não menos importante, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Faça o conhecimento, né, se diluir por entre a comunidade, correto? Então vamos lá, questão B. Determine a temperatura registrada por um termômetro graduado na escala X quando a temperatura for de 50 graus Celsius. Então ele está querendo que eu descubra a temperatura na escala X, sabendo que a temperatura na escala Celsius foi de 50 graus Celsius. Então, o que eu tenho que fazer é só substituir. É quase como se fosse uma prova real, né? Substituir os valores aqui e descobrir em função de Tx. Então, ele me deu que a temperatura na escala Celsius vale 50. Então, minha variável vai ser a temperatura na escala X. Somando mais 2 dos dois lados da equação, ou seja, eu somo mais 2 aqui e somo mais 2 aqui. Ah, mas por que eu faço isso? Agora é só uma explicação, né? Para fazer sumir, né? E isso é o que a gente chama de passa para o outro lado somando, né? O que a gente está fazendo é somando mais 2 dos dois lados da equação, e tudo que a gente faz dos dois lados da equação, a gente não altera o resultado, então acaba simplificando esse lado. Então eu vou ter o quê? 52 é igual a 2tx. Disso a gente tira então que tx vai ser igual a 52 sobre 2.
52 sobre 2, a gente pode pensar que 25 mais 25 vai dar 50. Então, se eu somar 26 com mais 26, vai estar adicionando mais 2 unidades. Então, aqui eu vou ter 26, grau X. Então, finalizado a questão B. Muito simples, né? Muito simples essa questão. Agora, vamos lá para a questão C. Vamos lá para a questão C. Há uma temperatura na qual os dois termômetros, um graduado na escala X e o outro na escala Celsius, registram valores que coincidem numericamente. Obtenha esta temperatura. Correto. Então, o que ele está falando é que tanto na escala X quanto na escala Celsius registram valores que coincidem numericamente. Então, ele está falando que o valor que eu descubro na escala X é equivalente ao valor que eu descubro na escala Celsius. Se esses dois valores são iguais e eu quero descobrir ele, eu tenho que chamar, se eles são iguais, eles são a mesma letra, eles têm o mesmo número. Então, partindo disso, TC é igual a TX. Então, a temperatura na escala Celsius é que nem a temperatura na escala X. Eles têm o mesmo valor numérico. Então, o que eu tenho que fazer é chamar eles da mesma variável. Né? Então, por exemplo, chama de TC. Então, o que eu tenho que fazer é só substituir essa relação nessa equação aqui de cima. Então, TC vai ser igual a 2TC menos 2. Só isso. Agora, jogando tudo que é número para um lado e tudo que é letra para o outro lado, então vou ter o quê? 2TC menos TC é igual a 2. Por fim, a gente tem então que TC equivale a 2 graus Celsius. Então, TC equivale a 2 graus Celsius. Então, esse número que é equivalente nas duas escalas é o 2 graus Celsius. Tanto na escala X quanto na escala Y, na Celsius, eles vão ter o mesmo valor numérico, né? 2. É claro, as escalas são diferentes, né? Mas o mesmo valor numérico. Dito isso, né? Questãozinha bem simples de termologia, tranquilássima, tranquilássima. E chegamos mais a um final de vídeo, né? Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Também ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que rola por esta rede. Deixa um like também no vídeo, fortalece bastante o crescimento do canal e compartilha para seus amigos também, correto? Obrigadão por terem ficado até o final, abração para vocês e bons estudos!